Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cultura digital, mas considerando as especificidades da região amazônica, onde temos a cultura digital explicitamente sendo considerada, como ela aparece na arquitetura curricular da região. Por que esse trabalho é tão importante? Que competências ela consegue desenvolver? Como que o profissional da educação precisa pensar o planejamento dessas práticas para que, de fato, ele possa mobilizar essas competências e essas habilidades. Então, para começar o nosso diálogo de hoje, eu vou convidar a formadora Maria Juliana. Ela vai trazer um pouquinho desse contexto, considerando o currículo do Amazonas, e depois eu volto no final para que possamos conversar um pouquinho a respeito de algumas práticas. Essas práticas sendo usadas como exemplos, como inspiração, não como receita pronta, porque, como eu acabei de dizer, é muito importante que as especificidades, que as características locais, que o contexto das escolas e dos espaços de maneira geral, eles possam ser considerados em todas essas construções. Então, Maju, é com você. Obrigada, Eliane. Vamos, então, falar um pouquinho sobre cultura digital nessa proposta, né, curricular da Rede no Amazonas. Este tema que está apresentado lá no documento, né, dentre um rol de minicursos que está sendo ofertado pela rede, né? Então, estamos numa arquitetura formativa, passando por jornadas pedagógicas, trilhas de aprendizagens. Então, agora, neste momento, gestores e professores estão, né, passando por minicursos ofertados pela rede para entender melhor sobre esses temas e como trabalhar isso nas salas de aula, né? Então, neste momento, vamos focar nesta arquitetura curricular, no próximo slide, obrigada, esta arquitetura curricular da rede, que está organizada em 2 blocos. Um bloco que apresenta a formação geral básica e um outro bloco que são os itinerários formativos. Unindo, né, todos esses componentes, dialogando com esses componentes da formação geral básica, itinerários formativos, nós temos os eixos estruturantes. Nos itinerários formativos, especificamente nas unidades curriculares comuns, identificamos cultura digital. Nesta aula, iremos trabalhar mais suas características, né, e o que o documento apresenta para trabalhar isso nas nossas aulas e nas nossas escolas. Então, a UCC, Cultura Digital, tem como finalidade possibilitar ao estudante ampliação de seus conhecimentos acerca do uso responsável das mídias digitais, de maneira qualificada e ética, compreendendo o impacto das tecnologias na vida das pessoas e sua interferência na tomada de decisão consciente, colaborativa e responsável no meio digital. O documento também cita, né, como a Eliane falou no início, algumas estratégias pedagógicas para essa UCC e algumas metodologias ativas que possam ajudar a colocar em prática a cultura digital nas nossas aulas. Então, o documento apresenta, né, a UCC, que será ofertada na primeira série do ensino médio, nas escolas de jornada parcial noturno, de tempo integral e tempo integral bilíngue. E o perfil esperado desse professor, né? Ele pode ser licenciado em qualquer área do conhecimento, mas preferencialmente professor com habilitação em tecnologias digitais, da informação e comunicação. Mas todos os professores são convidados a inserir nas suas práticas a cultura digital. Por isso, momentos de capacitação, momentos de formação continuada da rede, para todos os professores dialogarem com essa UCC.
A cultura digital, né, dentro do documento, né, podemos destacar algumas características que nos ajudam a refletir de como trabalhar o CC nas nossas salas de aula. Então, podemos pensar no primeiro ponto, que é a reflexão sobre as tecnologias digitais, seu desenvolvimento, impacto no mundo contemporâneo, né, abordando diversos aspectos sociais, econômicos e culturais. Um segundo ponto de destaque no documento é a finalidade, é o próximo slide. Segundo ponto é a finalidade de possibilitar ao estudante a ampliação de seus conhecimentos acerca do uso responsável das mídias digitais, de maneira qualificada e ética. Então, o documento apresenta isso de forma muito clara, que precisamos conversar nas nossas salas de aula, né, e utilizar da melhor maneira possível os recursos que são utilizados pelos jovens, né, na atualidade. Então, de maneira mais intensa ou menos intensa em algumas regiões, em algumas comunidades, mas é uma realidade em toda essa juventude, né, que temos nas escolas. Então, o documento também apresenta, finalizando essa apresentação da cultura digital, algumas estratégias, né, falando de metodologia, como garantir cultura digital nas nossas aulas. E apresenta como aplicação a aprendizagem baseada em problemas, a gamificação, o trabalho em equipe, a sala de aula invertida, né? Então, são estratégias que garantem, né, que o professor pense em uma cultura digital voltada para suas aulas de biologia, seja de química, de geografia, de história, a partir de metodologias ativas. Então, para pensar, né, a cultura digital, como o documento apresenta, no site do nosso ensino médio, né, lá na aba específica da Rede do Amazonas, na formação já temos uma parte que fala sobre cultura digital, que é na parte de eletivas, né, na aba de eletivas. Lá vocês encontram material que possam aprofundar com textos, infográficos, né, vídeos e materiais de apoio, para ajudar a pensar as aulas, né, nos diferentes contextos e adaptar, né, os materiais conforme sua realidade. Lembrando que é um material de apoio para o professor que pode baixar, né, todas os slides, né, e textos que são ofertados, mas diante da realidade da escola, o professor pode ir adaptando e utilizando nas suas aulas, né? Então, nesta arquitetura, tanto do documento que apresenta, né, da Rede do Amazonas, como também nessa arquitetura formativa com a rede, nós vamos falar agora sobre práticas que podem ser realizadas com foco no desenvolvimento da competência voltada para a cultura digital. Então, agora, a formadora Eliane irá apresentar para vocês algumas experiências para inspirar as práticas, né, as diferentes práticas nas redes. Obrigada, Maju. Só uma coisa muito importante que eu acho que nós precisamos considerar antes desse compartilhamento de práticas é esse olhar, né, esses pontos de atenção que a Maju colocou para esse momento, principalmente aqueles relacionados às metodologias ativas, seja com a gamificação, seja com a sala de aula invertida. Nós sabemos dos desafios que existem em alguns locais para o uso do digital. Quando nós falávamos do uso apenas de um recurso tecnológico, seja ele qual for, já foi um grande impacto para a educação. Então, pensar na transposição desse momento só tecnológico, né, das TICs, que eram as tecnologias de informação e comunicação, que já causaram um grande impacto em todas as escolas, e agora nós avançamos para pensar nas TDICs, e consideramos, então, as tecnologias digitais, o desafio é ainda maior.
Porém, o nosso objetivo principal aqui é compartilhar alguns exemplos que possa inspirá-lo e adaptar essas propostas para a realidade do Amazonas. Não é só uma questão de conectividade. A informação hoje, como já foi compartilhada em outros momentos, em outras aulas, ela está muito acessível. A informação está na ponta dos nossos dedos. Mas como eu faço essa informação ser transformada em conhecimento? Então, a proposta destas práticas que nós vamos compartilhar a partir de agora é exatamente trazer a reflexão dessa construção de conhecimento, porque a cultura digital, ela sempre esteve presente. A diferença é o foco que nós damos para esse trabalho agora, né, Maju? É isso mesmo, Eliane. É importante que todos os professores e professoras possam escutar seus jovens também, né, sua juventude, entender a sua realidade, os recursos disponíveis, né, e todos os materiais que possam ser aproveitados nas salas de aula. Então, estando na sala, em casa, nas suas comunidades, o que nós temos disponíveis e como aproveitar isso nas discussões das diversas áreas do conhecimento. Então, vamos lá, vamos conhecer algumas práticas. Então, vamos lá. Para compartilhar essas ideias de práticas que podem ser realizadas com foco no desenvolvimento da competência voltada para a cultura digital, eu gostaria de, primeiramente, retomar duas observações que a Maju acabou de compartilhar conosco. Então, olha só, quando nós temos aqui, considerando essas especificidades da rede, né? Reflexão sobre as tecnologias digitais, o seu desenvolvimento e os impactos no mundo contemporâneo, abordando aspectos sociais, econômicos e culturais. Se nós fôssemos pensar em uma proposta para trabalhar especificamente o que nós temos aí grifado em amarelo, por onde nós poderíamos começar esse trabalho? A competência 5, ela que traz a ideia da cultura digital, ela fala desse trabalho considerando o protagonismo desse jovem e fazendo com que esse jovem ele possa usar esses conhecimentos, essas habilidades para resolver problemas do seu dia a dia. Então, se eu analiso, por exemplo, como era o processo de comunicação no passado, como que era o compartilhamento da informação no passado. E esse jovem consegue perceber a transformação disso ao longo do tempo e como essa transformação, ela impacta o modo de ser, o modo de fazer, o modo de viver da sociedade atual, eu já tenho essa reflexão sendo disparada. Então, uma visita a uma emissora de rádio, ou conhecer a história do rádio, construir uma linha do tempo que traga esse processo de desenvolvimento, até chegarmos no digital. Uma emissora de TV, um jornal, que hoje, em muitos locais, o jornal ele deixa de ser compartilhado com as pessoas, né, impresso, e ele também passa a ter uma circulação que é digital. Qual é o impacto disso? O número de pessoas que passa a ter acesso à informação é muito maior. Então, é nesse momento que as características específicas de cada região, que são significativas para essas pessoas, elas devem ser trabalhadas. Então, esse é um primeiro ponto de reflexão que eu gostaria de trazer. Então, eu parto dessa análise da competência, eu elenco as habilidades que podem ser discutidas nesse trabalho, e aí sim eu tenho os meus objetivos de aprendizagem. Então, eu posso pensar, né, enquanto processos cognitivos desse jovem, que num primeiro momento ele vai precisar reconhecer como essas informações eram compartilhadas no passado. Ele reconheceu esse processo, ele vai comparar com a circulação de informações no presente, no contexto onde ele está inserido.
E aí ele pode até, avançando nessas construções, ele pode planejar ações onde a questão aí social, econômica e cultural da região, ela seja ainda mais ampliada. Então, olha quanta coisa nós podemos começar a pensar quando falamos desse trabalho com cultura digital. Outro ponto de atenção que eu gostaria de trazer nesse momento é a finalidade desse trabalho, né? O uso responsável desse trabalho. Então, ampliando aí, continuando nesse destaque, nós temos hoje uma quantidade de fake news em circulação que é muito grande. Então, ao mesmo tempo que eu posso usar os aspectos digitais, os recursos digitais para ampliar essa comunicação, eu também preciso considerar o desenvolvimento ético, o trabalho ético em cima desse compartilhamento. Hoje, com um simples clique, você compartilha informação por várias redes sociais e isso se espalha com uma velocidade muito grande. Como que eu posso usar isso para que eu tenha ali uma tomada de decisão consciente, para que eu possa elaborar um projeto colaborativo que apoie, que divulgue um trabalho social que é desenvolvido na região onde eu moro, na região onde a escola está inserida. O digital, ele está presente na vida das pessoas. Então, como que eu faço esse uso ser um uso responsável e ser um uso que me permita resolver o que estava ali na nossa competência, né? Resolver problemas que sejam reais, que sejam importantes. O conhecimento teórico, ele precisa estar a serviço, né, de todo o restante, de todo o contexto. Outro ponto que eu gostaria de trazer como destaque é a ampliação dos conhecimentos, então, sobre esse uso responsável, de maneira qualificada e ética. E é nesse mesmo sentido que trabalhar os meios de comunicação em massa e o poder que esses meios de comunicação eles possuem hoje faz todo sentido. Então, nós temos impactos que precisam ser considerados como impactos positivos. Porém, o mau uso do recurso, ele também pode ser um agravante. Então, possibilitar que o jovem reflita sobre esses agravantes é um movimento bastante interessante. E, por fim, o próximo exemplo que eu gostaria de trazer, ele tem relação com essa segunda parte que a Maria Juliana já compartilhou, que é a estratégia metodológica que eu utilizo. Uma aprendizagem baseada em problemas, a gamificação, o trabalho em equipe ou a própria sala de aula invertida. Se nós olharmos com bastante atenção para a competência 5, que é a competência que fala sobre a cultura digital, nós temos aqui na parte final dela o trabalho importante, significativo, olha só, resolver problemas e exercer o protagonismo, pensando nessa autoria na sua vida pessoal e coletiva. Então, é importante que esse jovem compreenda que as ações que ele desenvolve utilizando recursos digitais, ele não apenas está impactando de maneira direta a sua vida, como isso também interfere de maneira coletiva. Então, esse uso responsável, ele precisa estar presente nas escolas. E aí nós temos as metodologias ativas como estratégia, né? Temos várias possibilidades aí para esse trabalho, como estratégias que de fato trazem esse protagonismo. Então, o aprender fazendo, o ter ali a ideia de mão na massa, compartilhando um jornal da região. O que é mais significativo para esse jovem? Se o professor não começa essa proposta com um diagnóstico, ele não consegue repertoriar esse jovem e dar sentido para o que ele está compartilhando. Então, é importante ter aí, dentro do nosso segundo exemplo, nós temos um diagnóstico. Esse diagnóstico, ele vai fazer com que a escola perceba os centros de interesse desse jovem, o que é significativo naquela região para ser trabalhado.
De repente, eu estou muito próximo de uma unidade de conservação que não necessariamente está amplamente divulgada. Se eu não conheço, eu também não cuido. Então, de que maneira eu posso usar um recurso digital para ampliar essa capacidade de desenvolvimento, de disseminação, de multiplicação da informação, fazendo com que ela se transforme, né, em conhecimento e isso cause um impacto positivo em toda a comunidade. Então, acredito que é nessa perspectiva que as propostas elas precisam ser trabalhadas. Quando nós falamos em práticas ou em exemplos, a nossa ideia não é trazer um planejamento pronto, mas sim mobilizar em você a reflexão de por onde começar. Então, olha para o contexto, olha para a escola, olha para quem é esse jovem, né? Investigue, realizem um diagnóstico de maneira colaborativa. Tudo isso vai fazendo com que o processo, eu tenho um problema para ser resolvido, mas esse problema é de quem? É um problema que o professor quer resolver ou é um problema que, de fato, causa alguma interferência no coletivo? Então, tudo isso faz muita diferença para qualquer planejamento intencional e quando nós trazemos a ideia da cultura digital, isso fica ainda mais evidente. Bom, então nós esperamos que com essas práticas você consiga ter ampliado um pouquinho mais o seu repertório para que esse trabalho com a cultura digital possa ser significativo para o jovem, principalmente aí considerando as características da região. Maju? É isso mesmo, Eliane. Os jovens têm a cada dia se engajado mais, né, como protagonistas dessa cultura digital. Então, se eles se envolvem nas diferentes formas, por que não a escola, os professores, né? Então, no nosso cotidiano escolar, trazer as redes sociais e os diversos recursos que possam, né, engajá-los mais ainda. Então, não só falar, mas pensar sobre como usar, como utilizar para produzir conhecimento e como também resolver problemas, tanto pessoal como da comunidade. Espero que essa discussão e esse debate, né, tenha inspirado a rede, toda a equipe das escolas e professores a pensar em práticas envolvendo essa competência cultura digital. Muito obrigada e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.